pessoal, tudo bem? O tema dessa quinzena é bem polêmico, na verdade são os temas, porque eu vim falar da morte do cantor Cristiano Araújo e também dos livros de colorir. E aí, Zeca Camargo, o que eles têm a ver? E nessas últimas semanas, o jornalista Zeca Camargo, ele comentou uma matéria jornalística para o G1 e ele comparou a morte trágica do cantor sertanejo Cristiano Araújo com os livros de colorir. Na verdade, o que ele comparou foi a cobertura da mídia e também essa comoção nacional sobre a morte do cantor, de gente que sequer o conhecia efetivamente e que, enfim, parou a vida para ir chorar pela morte do cantor. E o que ele quis dizer com isso, e eu entendo, quando eu entendi na primeira vez que eu vi aquela matéria, que eu revi várias vezes para ver se estava certa mesmo na minha compreensão, é que de fato nós brasileiros costumamos nos preocupar demais com coisas que talvez não fosse tão necessário, e que na verdade não é que não fosse tão necessário, mas com coisas que ali na hora, numa escala ali de importância, talvez não fosse tanto quanto a outra, assim como os livros de colorir, que viraram uma febre, e todo mundo quer saber só de livro de colorir, etc, etc. Mas eu acho que está totalmente errado essa colocação. Totalmente errada. E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu acho isso, e por isso que esse vídeo vai ser mais polêmico do que qualquer outra coisa. Vai ser mais um debate do que uma indicação efetivamente, apesar de que eu vou indicar um livro. Por quê? Porque eu acho que a gente tem essa mania babaca de ficar observando o vizinho e falando que o sofrimento dele é inferior ao nosso. Pra início de conversa, apenas parem com isso, sabe? O seu sofrimento pode ser igual ao meu sofrimento. Eu lembro nitidamente quando eu era pequena, eu vi o cantor Leandro, da dupla sertaneja Leandro e Leonardo, eu lembro do enterro dele, eu lembro do Leonardo cantando Pense em mim, chore por mim. Eu lembro, não aprendi a dizer adeus, eu lembro disso, eu lembro que eu chorei, eu tinha 7 anos e eu chorei copiosamente em frente à TV. E eu sequer conhecia direito a dupla sertaneja, eu sequer escutava sertanejo. Mas aquilo me doeu, gente, aquilo me doeu, era uma morte, foi a minha primeira experiência com a morte. Assim como muita gente teve essa experiência com o Senna, por exemplo, e que chorou copiosamente quando a Globo foi lá e fez alguma coisa, foi lá e fez a cobertura midiática. Então, no final das contas, aquele sofrimento não foi inválido pra mim. Aquilo valeu de alguma coisa. Então parem com essa mania de achar que o sofrimento do outro é supérfluo. Pode ser que tenha doído de verdade. E a outra coisa que eu também quero falar é que assim, a gente tem essa mania de diminuir o que o outro faz. E eu vou explicar um pouquinho por que eu acho isso muito errado. E aí, finalmente, vou fazer o link com a literatura, que é por isso que eu estou aqui, Quando o brasileiro nunca faz alguma coisa, A gente só tem mania de ficar reclamando e falando, é porque esse Brasil é uma desgraça, porque nada dá certo, porque a política é isso, só que acaba não fazendo nada. Só que a gente também tem essa mania de que quando alguém faz alguma coisa, é pouco, não é o suficiente, tá errado. E aí a gente fala, caraca, como assim? Eu dei um passinho aqui, tudo bem, talvez eu não tenha dado o segundo, eu deveria ter dado o segundo, e aí que entrou o meu erro de não ter dado o segundo. Mas ninguém podia julgar que eu dei o primeiro, por menor que ele tenha sido. Então, a partir do momento que tem gente sofrendinho porque o Cristiano Araújo morreu, as pessoas conhecendo o Cristiano Araújo ou não, gente, por que a gente vai reclamar, cara? É muito melhor a pessoa estar chorandinho por causa da morte de alguém, a pessoa ficar mal por causa daquela morte, do que a pessoa, sei lá, sair matando, ou então ser fria o suficiente pra cagar e andar pra qualquer morte que aconteça, sabe? Então, assim, eu nunca vi, eu não entendo por que a gente tem essa mania de julgar o amor alheio, de julgar coisas boas. Se a pessoa tá lá amandinho, se a pessoa tá lá felizinha, assim, felizinha, tristinha, ou então tendo algum tipo de reação a algo que aconteceu, bacana, foi ótimo, sabe? É que nem aquela história, a gente consegue comparar isso com a história da jornalista, da repórter, da Maju, que enfim, acabaram com ela nas mídias sociais, e aí todo mundo foi lá e colocou no Facebook a hashtag Somos Todos Maju. Lindo, maravilhoso. Só que ao mesmo tempo que todo mundo colocou a hashtag Somos Todos Maju, tiveram um monte de fiscais de cu alheio falando, mas falou que Somos Todos Maju, colocou aí no seu Facebook, mas no final das contas você é mesmo? Não sei não, hein? Acho que você tem um quê de racista.
Gente, se a pessoa colocou lá, somos todos Maju, que ótimo que ela colocou, pelo menos nisso ela se preocupou minimamente. Mesmo que a pessoa seja um racista de merda quando sai de casa, sabe? É um saco isso. Aí é disso que a gente tem que falar, do cara que é racista na rua. Agora, a gente não pode julgar o cara e partir do pressuposto que ele tá mentindo se ele tá fazendo isso nas mídias sociais. Por mais que seja aquela história, sabe? A pessoa tá militando na sacada do apartamento. É um saco, gente. A pessoa podia estar fazendo alguma coisa melhor, podia ter dado um passo maior. Só que pelo menos a pessoa deu um passinho. E eu fico feliz quando eu vejo a pessoa minimamente dando um passinho, sabe? Se eu for criticar alguém por conta disso, não vai ser exatamente porque deu esse passinho, mas vai ser porque não deu o segundo passo. Isso sim. Agora, porque deu o primeiro, não, cara. Não faça isso. Aquela história, né, da época que o casamento, esses dias que o casamento gay, né, nos Estados Unidos, agora todo mundo pode casar. Fiquei super feliz. Também coloquei lá as fotinhas no meu perfil, né, a fotinha com as cores do arco-íris. E aí no meu Facebook eu tinha desde pessoas que não me aturavam, por exemplo, pelo fato da minha sexualidade, até pessoas militantes que nem, sei lá, a Jéssica do canal das Bi, que milita pra caramba pela causa, e ela também colocou lá as fotinhas, a fotinho colorida. Que lindo! Fiquei super feliz de ver vários amigos meus colocando lá a fotinha. E eu não quero reclamar disso. Eu quero reclamar da pessoa que coloca a fotinha e não dá o segundo passo. Agora, reclamar que a pessoa fez isso e falar que ela é menos do que alguém, sabe? Não faz isso, gente. Tá errado assim. E aí foi pensando nisso que o livro que eu vou indicar essa semana é Pinte o Pintinho, da editora Lote 42. Porque basicamente eles trouxeram assim, uma ideia que eu sempre defendo, né? Eu sempre acompanhei essa história, né? A gente, aqui no Brasil, principalmente, a gente sempre tem essas épocas. Então a gente teve a época do livro erótico, que você entrava na livraria e só tinha livro erótico. E aí teve a época dos livros de vampiro, que só tinha livro de vampiro. Teve a época agora do livro de colorir, só que pelo menos, eu sempre defendi isso, que pelo menos a pessoa entra na livraria e tá usando algo bacana, sabe? Tá fazendo alguma coisinha. E é por isso que eu fiz todo esse discurso agora do vídeo, para mostrar pra vocês, tentar mostrar a minha linha de raciocínio. E aí a gente vê uma falta de espaço na livraria, que realmente é complicado, porque as livrarias agora só querem livros de colorir, não querem outra coisa, e aí acaba perdendo espaço para livros que eram mais importantes, talvez, não é a palavra certa, tá? Me perdoem por essa colocação, mas acho que deu para entender. Mas aí a gente vê a editora Lote 42, que é uma editora independente, que ganha pouquíssimo dinheiro e que sempre tem uma maior dificuldade para colocar livro em livraria, que é caro pra caramba, se você não sabe do mercado editorial, você tem que pagar para deixar seu livro lá. Normalmente, tem umas histórias aí no meio que rende outro vídeo, aí você vê elas lançando um livro de colorir, mas não foi pra entrar na moda, não foi pra tentar colocar o livro lá dentro. Mas eles fizeram toda uma adaptação e colocaram as próprias ideias da editora, as missões, os valores, né, da editora dentro do livro. Por quê? Porque O Pintinho, ele já existia, já era outro livro, e eles fizeram de colorir. São desenhos feitos no pente, pois é. E são livros, na verdade, tá dando pra ver, né? Que são desenhos para estressar. Eles fizeram essa brincadeira, porque assim, os pintinhos, eles passam pelas coisas da vida que a gente passa no dia a dia. Eu só pintei esse daqui agora pra mostrar, porque eu não tenho livro não tenho lápis de cor, gente, me julguem. E eu pintei com canetinha mesmo, mas é legal que as folhas são todas tiradas, dá pra descartar a folha, né? E aí já começa o pintinho falando assim: tô muito nervoso, já colori umas 70 mandalas e até agora nada. Aí o outro fala: não adianta só colorir, você precisa mentalizar a mandala, dar um rosto. Aí ele fala: ah, mas eu mentalizei a mandala, e agora? Nada aconteceu. Aí ele fala: agora você chama a mandala num canto e pede o dinheiro emprestado pra ela. E aí tem um trechinho do livro que começa falando assim: este livro foi criado em meio ao fenômeno que ficou conhecido como a grande onda dos livros de colorir no ano de 2015. Diferentemente dos cadernos de colorir que prometem atividades anti-estresse, nossa coleção de desenhos para pintura reproduz atividades estressantes para que tenhamos uma rara chance de rir delas. Essa frase é sensacional. E aí é isso, você pode vestir o pintinho, você pode... A mãe, como que é? Que é o nome da mãe?
A mãe do Pintinho, eu esqueci, aqui é a Dona Pinta. Você pode, ela entra no ônibus e pela primeira vez ela consegue lugar sentada, então ela fica pensando em todas as coisas que ela tem que fazer. Então pagar conta, cozinhar, fazer umas coisinhas e tal, e aí você pode pintar isso. Então assim, eles prometeram rir do que tá acontecendo e fazer a gente rir também, né? A gente ficar um pouquinho estressado, porque eu também não consigo entender como pintar essas coisinhas pequenininhas aqui podem desestressar. Eu particularmente fico muito mais estressada, mas mesmo assim eu amei esse livro porque ri da vida e não reclama. Essa editora podia ter parado e falado assim: que porcaria, não acredito que esses livros de colorir estão ganhando mais uma vez. A gente já não consegue, agora com livros de colorir, como é difícil esse mercado editorial brasileiro. Que droga, não acredito. E você aí que fica comprando um livro de colorir, você está acabando com a nossa oportunidade de fazer algo diferente, ter algum diferencial para este mercado. Oh meu Deus, mas não, eles foram lá e lançaram um livrinho para brincar mesmo com essa história toda. E assim, eu não sei se eles estão vendendo bem ou não, mas basicamente eles tentaram pelo menos. E eles partiram, eles foram lá e fizeram alguma coisa. Não ficaram falando para os outros e julgando os outros que estavam lançando, que estavam tentando comercialmente fazer algo, sabe? E foram lá e fizeram. Então por isso que eu acho que esse livro tem tanto a ver com esse tema, tem tanto a ver com essa notícia, e eu espero que vocês tenham entendido a minha linha de raciocínio, porque eu sempre defendo isso, eu vou continuar defendendo até onde eu consigo imaginar. Que é assim, se a pessoa tá cometendo bem, se a pessoa tá fazendo bem, gente, que mal tem, sabe? Vamos parar de ficar julgando os outros se as pessoas estão fazendo alguma coisa boa. Se a pessoa tá fazendo alguma coisa ruim, sabe? Se a pessoa tá matando, roubando, ou sei lá, qualquer coisa que denegrindo alguém, fazendo alguém ficar mal, acabando com a vida de alguém, aí sim a gente tem que fazer alguma coisa. Agora, se a pessoa tá agindo bem, tá dando um passinho, por menor que ele seja, bola pra frente. Bora fazer a mesma coisa, entendeu? E não parar e ficar reclamando que o Brasil é uma porcaria e que todo mundo se preocupa com as coisas erradas e tal. Pelo menos as pessoas estão se preocupando com alguma coisa boa, sabe? Vamos pensar assim. E aí a gente tenta mudar. Vamos tentar mudar aqui primeiro pra depois mudar o próximo. Beleza? Até o dia 15, se eu não estiver errada. Tchau!